Boa noite. Hoje vamos embarcar em uma jornada curiosa pela era medieval, direto para o cotidiano de um cavaleiro, onde honra, aventuras e, surpreendentemente, um senso de humor peculiar reinavam absolutos. Imagine-se caminhando por um pátio, empoeirado, cercado pelo som metálico das armaduras e o ocasional relinchar de um cavalo, enquanto um cavaleiro lustra sua espada com ar de importância. Mas aqui está o detalhe curioso. O majestoso animal, ao seu lado, não se chama Relâmpago ou Quebra-Trovões. Ah, não. Ele se chama algo como Nabo ou Lady Cocarinho. E sim, isso é baseado em fatos históricos. Antes de se acomodar, aproveite para curtir este vídeo e se inscrever no canal. Mas só se você realmente gosta do que faço por aqui. E já que estamos nessa atmosfera relaxante, comente de onde você está assistindo e que horas são. Adoro saber de onde nossa comunidade está sintonizando. Agora, diminua a luz. Talvez ligue um ventilador para aquele som de fundo suave e vamos mergulhar juntos na história de hoje. Você caminha por uma vila medieval ao entardecer. O ar está denso com um cheiro de fumaça de madeira e um leve aroma de pão recém-saído do forno, vindo de algum canto. Um ferreiro martela ritmicamente em sua forja, enquanto crianças correm atrás de galinhas em uma algazarra alegre. Mas sua atenção se volta para o cavaleiro, que prepara seu corcel para a jornada de amanhã. O cavalo é alto, musculoso e imponente, e se chama Batata. Pode parecer uma piada agora, mas dar nome a um cavalo naquela época era tão importante quanto nomear um filho. Os cavalos não eram apenas meios de transporte. Eles eram símbolos de status, companheiros de batalha e extensões da própria personalidade do cavaleiro. Um nome bem escolhido podia inspirar confiança, provocar risadas ou até intimidar adversários. E, em um mundo onde tudo tinha um significado mais profundo, a aparente loucura desses nomes começa a fazer sentido. Imagine-se como um escudeiro, encarregado de cuidar do cavalo do seu cavaleiro. Você escova cuidadosamente sua crina, pensando em como Sir Gargalhada teve a ideia de chamar aquele imponente animal de repolho. Era uma piada? Um tributo ao vegetal favorito dele? Ou talvez a pelagem do cavalo lhe lembrasse folhas de repolho sob o orvalho da manhã? Até hoje, historiadores debatem se os cavaleiros levavam essa prática a sério ou se tudo fazia parte de uma grande piada interna medieval. Enquanto você conduz o cavalo até o estábulo, percebe que outros cavaleiros seguiram tendências semelhantes. No canto, Pepino relincha suavemente, enquanto Velha Linguiça bate os cascos com impaciência. Esses não eram nomes aleatórios. Cada um carregava uma história, uma referência interna ou um toque de humor. É fácil imaginar um grupo de cavaleiros sentado ao redor de uma fogueira, vangloriando-se não de suas espadas, mas dos nomes ridículos que deram a seus cavalos. E por mais que isso possa parecer um detalhe trivial, no grande panorama da história, revela muito sobre a vida medieval. Em um mundo onde a sobrevivência frequentemente era dura e incerta, o humor funcionava como um alívio. Os cavaleiros não eram apenas guerreiros, eram humanos, sujeitos às mesmas peculiaridades e excentricidades que temos hoje.
Enquanto você se prepara para dormir esta noite, pense nos cavaleiros de outrora, colocando seus cavalos nos estábulos e compartilhando uma risada tranquila sobre nomes como Margarida, a Poderosa. Ao explorar mais sobre a vida dos cavaleiros e seus corcéis, você descobre que os nomes dos cavalos não eram apenas fruto de criatividade e humor, mas também de uma relação profundamente simbólica. Na mentalidade medieval, tudo tinha um significado, e os cavalos não eram exceção. Imagine-se em um campo de treinamento, onde cavaleiros estão praticando justas e manobras de batalha. Lá está você, sentado na grama, observando. Cada cavalo parece ser um reflexo direto do seu dono, tanto no temperamento quanto no nome. O cavaleiro mais sério e disciplinado, por exemplo, conduz Estrela de Aço, com uma postura impecável. Já o cavaleiro mais descontraído cavalga alegremente em Farofa. Para muitos cavaleiros, o cavalo era mais do que um animal. Era um parceiro essencial em suas vidas. Eles confiavam um no outro, não apenas em desfiles e torneios, mas também em situações de vida ou morte. Em batalha, o cavalo precisava reagir rapidamente aos comandos do cavaleiro, às vezes até mesmo antecipando movimentos, para salvar ambos do perigo. Assim, o nome de um cavalo não era apenas um ornamento ou brincadeira. Ele simbolizava a conexão entre o homem e o animal. Você observa o cavaleiro mais velho do grupo, montando um cavalo que parece robusto, mas também extremamente dócil. Ele o chama de Amendoim. É um nome simples, quase infantil, mas que transmite um carinho genuíno. Cavaleiros mais experientes tendiam a escolher nomes mais afetivos, talvez como forma de reconhecer o quanto dependiam desses animais ao longo de suas vidas. Além disso, o significado dos nomes também podia ser moldado por crenças espirituais e superstições. Muitos cavaleiros acreditavam que dar um nome forte ao cavalo poderia trazer boa sorte em batalha. Por outro lado, nomes mais leves ou engraçados eram vistos como formas de afastar maus agouros. Afinal, quem ousaria desafiar um cavalo chamado Destemido? Ou subestimar um chamado Bolinho de Mel? No canto do campo, você vê um jovem cavaleiro tentando nomear seu novo cavalo. Ele olha para o animal e, após um momento de reflexão, murmura: Pipoca. Os outros cavaleiros ao redor riem, mas logo começam a compartilhar histórias sobre seus próprios momentos de inspiração. Um deles conta que batizou seu cavalo de Brisa, porque o animal nunca parecia cansado, sempre correndo como se o vento o empurrasse. Outro diz que seu Tigre ganhou o nome após ter espantado lobos em uma noite escura. Enquanto o treinamento prossegue, você percebe que os nomes também ajudam a criar uma identidade para o cavaleiro e seu cavalo como uma dupla inseparável. Quando o povo das vilas ouvia falar de Sir Martelo e Relâmpago, sabiam que era o cavaleiro e seu cavalo que haviam vencido o último torneio. Essa conexão tornava os nomes memoráveis e, muitas vezes, mais populares do que os próprios cavaleiros. Curiosamente, os nomes também tinham um impacto prático. Em meio à confusão de uma batalha, gritar "Avante, Relâmpago!" era mais rápido e efetivo do que tentar descrever o animal.
Isso facilitava a comunicação entre cavaleiros e escudeiros, além de reforçar o senso de camaradagem no campo de batalha. Você também começa a entender que a escolha do nome refletia as mudanças culturais e linguísticas da época. Em regiões com influência celta, os nomes dos cavalos podiam ser inspirados em mitos locais, como Druida ou Flecha de Avalon. Em territórios latinos, termos clássicos, como Pégasus ou Aquila, faziam referência a figuras da mitologia romana. Enquanto o dia no campo de treinamento chega ao fim, você vê os cavaleiros conduzindo seus cavalos de volta aos estábulos. Cada um tem uma expressão de orgulho ou afeição, seja por terem completado o treinamento ou simplesmente por compartilharem mais um dia com seus fiéis companheiros. Na quietude do entardecer, você reflete sobre como os nomes aparentemente absurdos de hoje eram, na verdade, carregados de significado para aqueles que os escolheram. Mais do que uma tradição ou um capricho, os nomes dos cavalos eram uma forma de eternizar histórias, emoções e laços entre cavaleiros e seus companheiros de batalha. E assim, você se dá conta de que, enquanto os cavaleiros e suas armaduras podiam desaparecer no tempo, nomes como Sombra da Lua e Galope Alegre ainda ecoam como memórias vivas de uma época distante. Você decide acompanhar um pouco mais de perto a rotina de um cavaleiro e seu fiel cavalo. A vida deles, longe de ser só glória e batalhas, era cheia de momentos mundanos. E é nesses momentos que muitos dos nomes mais curiosos surgiam. Logo, de manhã, você vê um cavaleiro chamado Sir Anselmo se aproximar de seu cavalo, um robusto animal marrom com uma crina que parece nunca ter sido penteada. Ele o chama de chuva de feno, enquanto o alimenta com um punhado generoso de aveia. Sir Anselmo explica, com um sorriso, que o nome foi inspirado no dia em que seu cavalo derrubou um monte inteiro de feno no estábulo, causando um caos que levou horas para limpar. Os cavalos dos cavaleiros não eram apenas veículos de guerra, eles desempenhavam papéis cruciais na vida diária. Eles transportavam suprimentos, ajudavam em tarefas agrícolas e até serviam como companheiros em longas viagens solitárias. Muitos cavaleiros tratavam seus cavalos quase como membros da família, e isso se refletia nos nomes carinhosos que escolhiam. Por exemplo, um cavaleiro que passa por você fala sobre seu cavalo, Pé de Couve. Quando perguntado sobre o nome, ele ri e conta que o animal certa vez invadiu a horta da abadia local e destruiu todo o canteiro de couves. Os monges nunca me perdoaram, diz ele com uma risada. Mas pelo menos ele ganhou um nome que ninguém esquece. Você observa os cavalos no pasto e percebe que cada um parece ter uma personalidade única. Há o cavalo inquieto, que não para de andar de um lado para o outro, claramente impaciente, que provavelmente recebeu um nome como Sopro de Vendaval. Já o cavalo que parece estar constantemente comendo e ignorando o mundo ao seu redor, talvez seja chamado de Boca Cheia. Os nomes, muitas vezes, também refletiam as habilidades ou características físicas dos cavalos. Flecha Negra, por exemplo, poderia ser um cavalo conhecido por sua velocidade e pelagem escura. Já Pingo d'Água pode ter sido escolhido para um cavalo que adorava atravessar riachos
ou se refrescar em qualquer poça que encontrasse pelo caminho. Mas nem todos os nomes eram escolhidos de maneira tão prática. Alguns cavaleiros, especialmente os mais jovens, optavam por nomes grandiosos, tentando compensar a falta de experiência. Um jovem cavaleiro, chamado Edric, insiste que seu cavalo se chama Guerreiro do Fogo Eterno. Claro, o animal parece mais interessado em mastigar grama do que em qualquer batalha épica. Mas quem somos nós para julgar? Os nomes também podiam surgir de momentos inusitados ou embaraçosos. Você ouve a história de um cavalo chamado Deslize, que recebeu esse nome após seu cavaleiro escorregar e cair em uma poça de lama enquanto tentava montá-lo. A gargalhada geral que se seguiu garantiu que o nome pegasse, muito para o desconforto do cavaleiro. Outra característica interessante que você percebe é como os nomes eram usados para se conectar com as pessoas ao redor. Quando um cavaleiro chegava em uma vila com um cavalo chamado Caramelo Saltitante, isso certamente atraía curiosidade e risadas das crianças, quebrando o gelo de forma instantânea. Há algo de mágico em ver como esses nomes absurdos carregavam histórias. Para cada lança do céu, havia um momento de coragem em batalha. Para cada zebra errante, uma aventura perdida nas florestas. Esses nomes transformavam os cavalos em personagens, cada um com sua narrativa própria. Enquanto o dia avança, você vê os cavaleiros se preparando para um pequeno desfile. Em uma vila próxima, cada um chama seu cavalo pelo nome, enquanto ajusta as selas e a armadura. É interessante observar como os nomes ajudam a criar uma conexão especial. Os cavaleiros não estão apenas dando ordens. Eles estão conversando com seus companheiros de longa data. O desfile começa e você se junta à multidão que assiste enquanto os cavaleiros passam. As crianças correm para ver os cavalos, tentando adivinhar os nomes com base em sua aparência. Aquele parece um trovão? Diz uma. Não, parece mais um biscoito, retruca outra. E, ao final do dia, você percebe que esses nomes não são apenas palavras engraçadas ou extravagantes. Eles são símbolos de uma época, uma maneira de humanizar e homenagear os companheiros que compartilhavam o peso das armaduras e os perigos das batalhas. Cada nome carrega em si uma história, um momento ou uma memória que os cavaleiros escolheram imortalizar. Quando o sol se põe e os cavalos voltam para os estábulos, você reflete sobre o quanto esses nomes, aparentemente simples, podem revelar sobre as pessoas e suas vidas. E, em meio à simplicidade do momento, você entende que nomes como Vento Brando e Dente de Leão dizem mais do que palavras podem expressar. Eles são pequenos fragmentos de humanidade na vastidão da história. Agora, você é transportado para uma feira medieval, movimentada, onde cavaleiros e camponeses se misturam em um mar de vozes, cheiros e cores. Aqui, é comum ouvir histórias sobre cavalos com nomes tão extravagantes quanto os trajes dos nobres que os montam. Você caminha pelo mercado e percebe que os cavalos não são apenas montarias funcionais, mas símbolos de status e, em muitos casos, de humor peculiar. Um cavaleiro chamado Sir Baldwin está no centro das atenções. Ele é conhecido por seus torneios vitoriosos, mas também pelo nome inusitado de seu cavalo,
Batata de Ouro. Intrigado, você se aproxima para descobrir o porquê. Sir Baldwin explica que ganhou o cavalo de um mercador irlandês, e o nome foi uma homenagem às colheitas abundantes daquele país. Ele ri ao contar que o nome começou como uma piada, mas acabou se tornando parte da sua reputação. Você observa as barracas ao redor, onde vendedores oferecem adornos para cavalos, como crinas trançadas, ferraduras decorativas e mantas bordadas. Aqui, os nomes dos cavalos também viram mercadoria. Uma barraca exibe medalhões gravados com nomes como Luz da Manhã e Estrela do Norte, enquanto outra oferece tinturas para personalizar os cascos com desenhos chamativos. Os mercadores comentam sobre como nomes engraçados ou poéticos são populares. Um deles conta que os cavaleiros acreditam que um nome bem escolhido pode atrair a simpatia do público em torneios, ou até mesmo intimidar adversários. Afinal, quem não hesitaria ao enfrentar trovão implacável ou lança invisível? Enquanto isso, os camponeses, menos preocupados com grandiosidade, adoram dar nomes práticos e muitas vezes cômicos aos cavalos de trabalho. Você ouve alguém gritando para seu cavalo: "Pé de moleque", que parece estar mais interessado em roubar cenouras de uma barraca do que em obedecer. Os nomes também servem para contar histórias. Uma mulher na feira fala sobre Lua Partida, o cavalo que salvou seu marido de um ataque de lobos. Outro homem orgulhosamente menciona Sabugo, seu cavalo, que conseguiu atravessar uma ponte estreita e perigosa durante uma tempestade. No entanto, nem todos os nomes carregam significados heróicos ou divertidos. Alguns são frutos de pura superstição. Um vendedor de ferraduras explica que muitos cavaleiros evitam nomes que possam atrair má sorte, como Cascavel ou Cavalo Preto. Ao mesmo tempo, nomes como Alegria ou Esperança são escolhidos para trazer bons presságios. Você decide observar uma apresentação de trovadores que cantam baladas sobre cavaleiros famosos e seus cavalos. Uma das canções fala sobre Sir Edward e seu corcel, Fumaça da Floresta. A balada descreve como o cavalo ajudou Sir Edward a escapar de uma emboscada ao desaparecer entre as árvores, como se fosse feito de névoa. Enquanto a música continua, você percebe como os nomes criam uma conexão emocional. Não são apenas palavras, são histórias encapsuladas, evocando imagens vivas e sentimentos. Cada nome parece carregar o peso de momentos marcantes, sejam eles gloriosos, trágicos ou simplesmente engraçados. De volta às barracas, você observa um jovem escudeiro tentando comprar a primeira sela para seu cavalo recém-nomeado, Arroz Doce. Ele parece nervoso, mas orgulhoso, e logo atrai a atenção dos outros. Todos começam a oferecer sugestões de como melhorar a aparência de Arroz Doce, desde trançar sua crina até escolher uma manta com bordados dourados. Ao final do dia, você percebe que a feira não é apenas um lugar de comércio, mas também de celebração. Aqui, os nomes dos cavalos são trocados, compartilhados e reimaginados como pequenos tesouros culturais que refletem as vidas e aspirações de seus donos. Quando a multidão começa a dispersar e o som das gaitas de fole diminui,
você reflete sobre a complexidade desses nomes. Cada um é um fragmento de criatividade e personalidade em um mundo onde os cavaleiros e seus corcéis eram símbolos de coragem, mas também de humanidade. Você está agora em um estábulo antigo, onde o cheiro terroso da palha se mistura com o aroma forte do couro das celas. O lugar está silencioso, exceto pelo som ocasional do relincho de um cavalo e o ranger das portas de madeira. Aqui, longe do barulho dos torneios e das feiras, os nomes dos cavalos ganham um tom mais íntimo, quase como segredos compartilhados entre o cavaleiro e seu fiel amigo. Você se aproxima de um escudeiro que está escovando cuidadosamente um cavalo negro com uma estrela branca na testa. Ele chama o animal de Pé de Fumaça. Curioso, você pergunta de onde vem esse nome tão peculiar. Ele sorri e explica que o cavalo tem uma habilidade quase mística de desaparecer no meio da poeira levantada em batalhas, como se fosse feito de fumaça. Historiadores ainda discutem se essa habilidade era real ou fruto da imaginação dos cronistas medievais. Comenta o escudeiro, enquanto passa escova com delicadeza. Enquanto você observa, percebe que o ato de nomear um cavalo era muito mais do que uma simples brincadeira. Era uma forma de dar vida a um companheiro que enfrentava com você as dificuldades do mundo medieval. O nome se tornava uma extensão da identidade do cavalo, algo que fortalecia o vínculo emocional e até mesmo espiritual entre os dois. Você nota que alguns cavalos recebem nomes que refletem suas peculiaridades físicas. Mancha de Mel é o nome de uma égua que, embora não seja usada em batalha, é famosa pelo seu temperamento calmo e pelos seus pelos dourados que brilham ao sol. Já Borrão, um cavalo visivelmente desajeitado, parece carregar um nome que combina com sua personalidade um pouco atrapalhada. O escudeiro, então, compartilha uma curiosidade. Você sabia que em algumas regiões da Europa medieval, os nomes dos cavalos eram escolhidos com base na posição das estrelas na noite em que eles nasceram? Acreditava-se que isso influenciaria a sorte e a força do animal. Essa prática, embora pouco documentada, mostra como a astrologia e as superstições permeavam até mesmo a escolha dos nomes dos cavalos. Enquanto você caminha pelo estábulo, percebe que há uma diversidade enorme na forma como os nomes são escolhidos. Alguns são grandiosos, como Fúria da Tempestade. Outros são carinhosos, como Flor do Campo. E há também os nomes que refletem uma boa dose de humor, como Pé de Chulé, que provavelmente nasceu da convivência próxima com o escudeiro que cuidava do cavalo. Em um canto, um cavalo velho chamado Veludo parece descansar pacientemente, com os olhos semicerrados. Seu nome suave contrasta com a imagem robusta que você tinha dos cavalos de guerra, e isso te faz pensar que, para cada trovão indomável, havia um veludo que representava a calma e a segurança. Você então relembra que muitos cavaleiros usavam seus cavalos para mais do que batalhas, viagens longas, patrulhas e até mesmo para transporte de mensagens importantes. O nome do cavalo podia até se tornar uma marca de confiança e respeito, indicando a reputação daquele animal entre outros cavaleiros e nobres. Enquanto o crepúsculo
começa a pintar o céu de laranja, você sente a serenidade daquele espaço. O estábulo não é apenas um local de trabalho, mas um santuário onde os laços entre cavaleiros e cavalos são cultivados cuidadosamente, muitas vezes a partir de nomes absurdos, engraçados ou poéticos, que no fundo carregam toda a história e emoção dessa parceria. Você segue seu caminho até o campo de treino, onde cavaleiros aperfeiçoam suas habilidades e testam a coragem dos seus cavalos. É aqui que muitos dos nomes mais extravagantes ganham vida, pois cada animal precisa demonstrar sua força, agilidade e, claro, sua personalidade única. Um cavaleiro robusto, com armadura reluzente, chama seu cavalo de Cebola Chorona. Você franze a testa e pergunta o motivo do nome. Ele sorri e conta que, durante um treino, o cavalo parecia tão dramático que, quando cortava a grama, a poeira levantada fazia os olhos dele lacrimejarem, dando a impressão de que estava chorando. Nomes assim ajudam a aliviar o clima tenso das batalhas e treinos. Ele explica, dando uma risada. Enquanto você observa, percebe que o som dos cascos batendo no chão cria uma trilha rítmica, quase hipnótica. O ar está fresco, com cheiro de terra molhada e grama cortada, e você imagina como esses momentos eram importantes para cavaleiros e cavalos, construindo confiança mútua. Você nota que alguns cavaleiros preferem nomes mais sérios, como Lança de Prata ou Sombra Veloz, que refletem suas aspirações e o desejo de intimidação. Outros, no entanto, escolhem nomes que parecem saídos de um conto de fadas bobo, como Biscoito Saltitante ou Pé de Morcego, o que pode ser um jeito de lidar com a pressão da vida medieval. Você lembra daquele debate acadêmico que ouviu certa vez? Historiadores ainda discutem se os nomes dos cavalos influenciavam mesmo a moral dos cavaleiros, ou se eram apenas uma diversão inocente. Alguns acreditam que dar um nome engraçado ajudava a aliviar o estresse e a criar uma conexão emocional, enquanto outros defendem que os nomes grandiosos realmente motivavam melhores desempenhos. Durante um treino, você observa um cavalo chamado Barbante Louco correr em círculos frenéticos, quase como se estivesse tentando escapar do próprio nome. O cavaleiro comenta que o nome veio de uma tentativa frustrada de ensiná-lo a seguir comandos simples e que o animal sempre tinha um jeito peculiar de fazer tudo do seu jeito. Você também percebe que os nomes podem ser uma forma de contar pequenas histórias internas, conhecidas apenas pelos envolvidos. Relâmpago Curioso, por exemplo, é um cavalo que teria fugido de uma armadilha, atraindo a atenção por sua inteligência e sagacidade. O nome não apenas descreve a velocidade, mas também a personalidade astuta do animal. Enquanto a tarde avança, o campo de treino se enche de risadas e conversas descontraídas. Você escuta uma história engraçada sobre um cavalo chamado Bolacha Amassada, que teria sido apelidado assim depois de se enroscar em um monte de sacos e sair todo coberto de farinha. O dono insiste que, apesar do nome, o animal é tão corajoso quanto qualquer outro cavalo de guerra. Você observa os cavaleiros se preparando para mais uma rodada de exercícios e percebe como o ambiente é ao mesmo tempo sério e leve. A escolha dos nomes
parece fazer parte de uma tradição que equilibra a disciplina com a humanidade, criando uma atmosfera onde você quase pode sentir a cumplicidade entre homem e cavalo. À medida que o sol começa a descer no horizonte, pintando o céu com tons suaves de rosa e dourado, você sente uma calma reconfortante tomar conta. Os nomes absurdos e carinhosos são, afinal, mais do que simples apelidos. São pontes entre mundos, ligando o passado com o presente através do vínculo inquebrável entre cavaleiros e seus cavalos. Você se encontra agora numa biblioteca medieval, um lugar onde o silêncio impera e o cheiro de pergaminho antigo envolve tudo ao redor. Aqui, entre os manuscritos cuidadosamente empilhados, estão as crônicas e registros que tentam capturar o legado dos cavaleiros e seus cavalos, inclusive os nomes mais curiosos. Folheando um códice empoeirado, você descobre uma lista de nomes de cavalos usada por nobres da Europa Ocidental. Entre eles, Cabeça de Alho e Toco Saltitante aparecem lado a lado com Estrela da Aurora e Lobo Errante. Você percebe que esses registros tentam transmitir mais do que nomes. Tentam preservar as histórias que esses animais carregavam, seja a bravura em batalhas, seja a personalidade única que os tornava inesquecíveis. O bibliotecário, um homem idoso com um olhar gentil, comenta que os cavaleiros nem sempre escolhiam os nomes por conta própria. Muitas vezes eram os escudeiros ou mesmo as esposas dos nobres que davam nomes baseados em alguma característica curiosa do cavalo. Ele conta que historiadores ainda discutem se essa prática ajudava a fortalecer laços ou simplesmente era uma maneira de aliviar a monotonia das longas jornadas. Você observa que a literatura medieval também mostra que alguns nomes foram criados para confundir inimigos ou criar uma aura de mistério. Sombras rastejantes e manto de nevoeiro são exemplos de nomes que, segundo as crônicas, causavam hesitação nos adversários antes mesmo da batalha começar. Uma curiosidade que chama sua atenção é que em alguns poemas e baladas, os nomes dos cavalos aparecem em versos rimados, o que sugere que eles tinham importância quase simbólica, quase como personagens secundários em histórias de heroísmo. Um trovador famoso chegou a dedicar um cântico inteiro ao cavalo Bala de Prata, descrevendo sua velocidade quase sobrenatural. Você também percebe que nem todos os nomes eram de animais de guerra. Alguns registros falam de cavalos usados em festivais e cerimônias, que tinham nomes mais delicados, como Pérola das Rosas ou Coração Sereno. Esses nomes refletiam o papel mais festivo e decorativo que o cavalo desempenhava nesses eventos. Enquanto folheia, você se lembra da feira que visitou, a mesma onde viu cavalos com nomes como Batata de Ouro e Arroz Doce. Isso reforça a ideia de que os nomes podiam variar muito, indo do sublime ao absurdo, dependendo do contexto e do humor dos donos. O bibliotecário conclui com um sorriso. Os nomes dos cavalos medievais são como pequenas janelas para a alma daquele tempo. Eles revelam um mundo onde o humor, a superstição e o respeito se misturavam de forma inesperada. Você sente que, ao conhecer esses nomes, está não só aprendendo sobre
cavalos, mas também sobre a humanidade por trás das armaduras. Medida que a luz do sol se filtra pelas janelas estreitas da biblioteca, você se sente convidado a mergulhar mais fundo na história desses companheiros, estranhamente nomeados, prontos para continuar essa viagem suave e curiosa pelo mundo dos cavaleiros medievais. Você agora se encontra em uma aldeia medieval, onde o burburinho da vida cotidiana se mistura com o som distante de sinos e risadas. Aqui, longe dos castelos e batalhas, o vínculo entre cavaleiro e cavalo assume um tom mais terreno, mais humano. Ao passear pela praça central, você vê um velho cavaleiro conversando com seus vizinhos, enquanto seu cavalo, pé de pano, come tranquilamente uma porção de feno. O cavaleiro explica que muitos nomes de cavalos surgiam das pequenas histórias do dia a dia. Um tropeço engraçado, uma manha peculiar, ou até uma característica física inesperada. Você observa que Pé de Pano recebeu esse nome porque adorava pisar em lama e acabar todo sujo, como se tivesse passado horas limpando o chão da cozinha com os cascos. A aldeia toda conhecia o nome e as travessuras do animal, mostrando como esses nomes funcionavam como uma ponte entre o cavalo e a comunidade. Enquanto escuta, você percebe que esses nomes também serviam para humanizar os cavalos, aproximando-os das pessoas comuns que muitas vezes não tinham acesso às histórias grandiosas dos nobres e cavaleiros famosos. Historiadores ainda discutem se essa prática de dar nomes engraçados ajudava a diminuir o distanciamento entre as classes sociais. Comenta uma voz na sua mente. Lembrando das leituras recentes, você nota que, ao contrário dos nomes pomposos dos cavalos de guerra, esses nomes mais simples e engraçados traziam uma sensação de familiaridade e aconchego. Barriga de Trigo é outro cavalo da aldeia, conhecido por sua calma e apetite insaciável, apelidado assim pelos fazendeiros locais. A atmosfera da aldeia é reconfortante, com crianças brincando ao redor e o cheiro de pão recém-assado, vindo da padaria próxima. O cavaleiro lhe conta que os nomes dos cavalos também ajudavam a contar histórias durante as noites de inverno, quando as famílias se reuniam para ouvir contos e lendas. Você começa a imaginar as rodas de histórias, onde um escudeiro narrava as peripécias de Nariz de Queijo, um cavalo que teria sido o protagonista de uma fuga audaciosa durante uma tempestade. Esses nomes, embora estranhos, eram carregados de significado emocional e memória coletiva. Enquanto o sol se põe e as sombras se alongam pela aldeia, você sente um conforto profundo. Os nomes absurdos e carinhosos dos cavalos não são apenas marcas de identidade, mas laços que conectam passado e presente, guerreiro e camponês, homem e animal. Você se permite respirar fundo, absorvendo a simplicidade e a humanidade dessas histórias, pronto para seguir explorando mais capítulos dessa jornada tranquila e cheia de humor leve. Você agora está em um mercado medieval, onde o som animado das negociações se mistura ao cheiro de especiarias e pão fresco. Nesse cenário vibrante, cavalos não são apenas animais de batalha, mas também importantes parceiros na vida comercial, e os nomes que recebem
refletem essa diversidade de funções. Enquanto caminha entre as barracas, você observa um mercador que chama seu cavalo de Preguiça Veloz. Um nome que parece contraditório, você pensa. Mas o mercador explica que o cavalo é famoso por sua calma durante a espera e sua rapidez surpreendente quando finalmente parte em disparada. Você sorri, imaginando que todo mundo precisava de um preguiça veloz na vida. Você lembra que nomes assim mostravam o senso de humor dos donos e como o absurdo aparente servia para criar memórias e histórias divertidas. Historiadores ainda discutem se a escolha desses nomes tinha um impacto real na relação entre homem e cavalo, ou se era apenas um modo de aliviar o cotidiano. Você reflete enquanto sente o aroma de maçãs frescas vindo de uma barraca próxima. O mercado é também um ponto de encontro para viajantes e mensageiros que dependem de seus cavalos para transportar notícias importantes e mercadorias preciosas. Um mensageiro aponta para seu cavalo chamado Relâmpago Tranquilo e conta que o nome reflete a habilidade do animal de permanecer calmo, mesmo sob pressão. Um atributo essencial para quem viaja por estradas perigosas. Você percebe que os nomes, mesmo quando engraçados ou estranhos, carregam um significado prático e emocional. Eles ajudam a identificar rapidamente as qualidades ou defeitos do cavalo, algo vital para quem depende desses animais, para sobreviver em um mundo medieval, muitas vezes incerto. Enquanto observa, uma criança passa correndo ao seu lado gritando: "Cavalo Biscoito!", o nome de um pequeno e saltitante pônei que faz a alegria dos pequenos. A simplicidade e doçura do nome contrastam com a grandiosidade das batalhas e torneios que você já ouviu antes. O mercado começa a se acalmar com o cair da noite e você sente uma sensação de plenitude ao perceber como esses nomes absurdos e carinhosos permeiam todos os aspectos da vida medieval. Eles são um lembrete de que, mesmo em tempos difíceis, havia espaço para o humor, a criatividade e a conexão genuína entre humanos e seus companheiros equinos. Você respira fundo, apreciando a complexidade e a leveza dessa tradição que, de forma tão inesperada, ainda ecoa no tempo e no espaço, trazendo um sorriso suave ao seu rosto. Você agora está em um campo de batalha imaginado, onde o som distante de tambores e o cheiro de terra remexida preenchem o ar. Nesse cenário, os cavalos ganham não só nomes, mas também histórias de bravura e lealdade que atravessam gerações. Enquanto você observa, um cavaleiro veterano acaricia o pescoço de seu cavalo, chamado Bexiga Saltitante. O nome, que parece estranho para um animal de guerra, tem uma história curiosa. O cavalo teria se descontrolado após levar um susto e sair pulando desajeitadamente, como se tivesse uma bexiga presa na barriga. O cavaleiro sorri e diz que o nome virou uma piada interna, mas o animal provou ser tão corajoso quanto qualquer outro. Você pensa como esses nomes bizarros ajudavam a criar uma ligação emocional entre homem e cavalo, transformando momentos difíceis em histórias que aliviavam o peso da guerra. Historiadores ainda discutem se esses apelidos tinham realmente algum efeito psicológico positivo nas batalhas. Você se lembra, mas é inegável que criavam um senso de identidade e companheirismo. Enquanto a batalha imaginária se desenrola em sua mente,
Você percebe que alguns nomes eram escolhidos para confundir ou intimidar o inimigo. Nomes como Fumaça Dançante ou Trovão Mudo evocavam imagens poderosas, enquanto outros, como Pipoca Saltitante ou Rabisco Maluco, provocavam risadas discretas entre os aliados. Você também se lembra de uma curiosidade. Em alguns casos, os cavalos tinham nomes diferentes, dependendo do contexto. Um nome formal para o campo de batalha e outro, mais íntimo e engraçado, para o dia a dia no acampamento. Isso reforça como esses nomes eram parte da vida social e emocional dos cavaleiros. O veterano conta que, apesar do caos da guerra, esses momentos de leveza e humor, mesmo que parecessem bobos, eram essenciais para manter a moral alta. Você sente que essa mistura de seriedade e diversão torna a história dos nomes dos cavalos ainda mais rica e humana. Conforme a luz do dia se mistura à sombra do entardecer, você sente uma tranquilidade suave crescer dentro de você, como se tivesse dado um passo atrás no tempo e capturado um pouco da essência da vida medieval, cheia de contradições e momentos preciosos. Você agora está em um estábulo iluminado por tochas trêmulas, onde o cheiro de feno e couro domina o ambiente. Os cavalos descansam e você percebe como esse espaço simples é um refúgio essencial para esses animais que carregam tanto peso nas costas, literal e figurativamente. Enquanto observa, o tratador se aproxima de um cavalo com uma expressão serena, chamado Cebola Chorona. Você pergunta a origem do nome e ele ri, explicando que o animal tinha o hábito peculiar de lacrimejar como se estivesse sempre emocionado, talvez pela poeira ou pelo cheiro forte da cebola. Quem sabe? Você nota que nomes assim mostram o cuidado e a atenção dos cavaleiros e tratadores com as particularidades de cada animal. Eles conheciam seus cavalos tão bem quanto um amigo próximo, capturando traços únicos em nomes que, embora engraçados, são repletos de carinho. Historiadores ainda discutem se a escolha desses nomes tinha um impacto direto no vínculo entre homem e cavalo, mas não há dúvida de que refletiam um tipo de intimidade que poucos animais hoje recebem. Você pensa enquanto acaricia a madeira rústica da porta do estábulo. Uma curiosidade chama sua atenção. Em certos estábulos reais, os cavalos tinham nomes formalizados em registros oficiais, mas eram chamados por apelidos engraçados ou carinhosos por aqueles que cuidavam deles diariamente. Essa dualidade reforça a importância social e prática dos nomes. Enquanto o tratador alimenta Cebola Chorona, ele conta histórias de outros cavalos com nomes tão peculiares quanto Biscoito Saltitante, que adorava pular obstáculos imaginários, e Tatu Preguiçoso, conhecido por sua lentidão cômica. Você sente a tranquilidade do ambiente, o ritmo lento e gentil dos movimentos dos cavalos, e percebe que esses momentos silenciosos são essenciais para entender a profundidade da relação entre cavaleiros e seus companheiros equinos. Ao deixar o estábulo, você carrega consigo a sensação de proximidade e afeto, um lembrete suave de que até os nomes mais absurdos escondem histórias de cuidado e respeito. Você agora está em uma festa medieval, iluminada por tochas e lanternas, onde a música suave de alaúdes
e flautas embala o ambiente. Cavalos desfilam ao lado de seus donos, exibindo nomes tão variados quanto as roupas coloridas dos convidados. Um jovem cavaleiro, orgulhosamente, apresenta seu cavalo chamado Pipoca Mansa. O nome faz você sorrir. Você imagina o animal saltitando calmamente, talvez como uma pipoca estourando devagarinho na panela. O cavaleiro explica que o nome surgiu porque o cavalo tinha um temperamento tranquilo, mesmo diante da agitação da festa. Você percebe que, nessas ocasiões festivas, os nomes dos cavalos eram usados para destacar características que fariam os animais parecerem quase parte da celebração, trazendo leveza e humor. Historiadores ainda discutem se os nomes dados durante festivais tinham alguma relação com superstições que garantiriam sorte e proteção. Você recorda, lembrando-se de outras festas medievais. Um trovador ao fundo canta uma balada dedicada a Caramelo Saltitante, um cavalo famoso por suas danças engraçadas durante os torneios. Você pensa como esses nomes absurdos ganhavam vida, não só no dia a dia, mas também nas histórias e canções que se espalhavam pelas vilas e castelos. A festa prossegue com risadas e brindes, e você se vê refletindo sobre como os nomes dos cavalos funcionavam como pequenas marcas de identidade, que traziam personalidade e até um pouco de magia para a vida desses animais e seus donos. Entre os convidados, uma senhora conta uma curiosidade. Em algumas regiões, acreditava-se que o nome de um cavalo poderia influenciar seu desempenho em batalhas e corridas. Por isso, nomes como Relâmpago Sereno ou Nuvem Veloz eram escolhidos com cuidado e esperança. Você sente o calor do fogo e a vibração da música ao seu redor, enquanto observa os cavalos e seus nomes únicos, e entende que essa tradição era um reflexo da criatividade, da cultura e da necessidade humana de criar laços, mesmo em tempos difíceis. Ao final da noite, com as estrelas brilhando no céu, você se sente envolvido por uma sensação de paz, como se tivesse participado de uma celebração onde o riso e o respeito se entrelaçavam suavemente. Você se encontra agora em uma biblioteca antiga, onde o cheiro de pergaminho e cera de vela preenche o ar. Entre as prateleiras empoeiradas, você começa a folhear manuscritos que registram nomes de cavalos e as histórias por trás deles, uma fonte valiosa para entender essa tradição tão peculiar. Ao ler, você descobre que os cavaleiros mantinham registros detalhados, onde os nomes dos cavalos eram anotados ao lado de suas conquistas, defeitos e peculiaridades. Um nome como Nariz de Galocha aparece diversas vezes, sempre acompanhado de uma anedota que explica seu sentido. O cavalo tinha um perfil de rosto incomum, que lembrava uma velha bota de chuva, dizem os textos. Você percebe que esses registros ajudavam a preservar não só a memória dos animais, mas também a cultura e as relações sociais que giravam em torno deles. Historiadores ainda discutem se esses documentos eram usados principalmente para administração militar ou para reforçar vínculos emocionais. Você reflete, folheando as páginas amareladas. Uma curiosidade chama sua boa atenção. Em algumas crônicas, os nomes dos cavalos mudavam conforme o status do dono ou os eventos marcantes na vida do animal.
Assim, um trovão miúdo podia virar fúria da tempestade. Após uma vitória significativa, enquanto lê, você sente uma conexão profunda com aqueles que, séculos atrás, também tentavam captar a essência dos cavalos com palavras que fossem muito mais do que simples etiquetas. Eles criavam histórias, humor e até poesia em nomes absurdos que carregavam o peso da vida e da fantasia. Você fecha o livro com um suspiro satisfeito, entendendo que, por trás desses nomes aparentemente bobos, existe uma riqueza cultural e emocional que ainda ressoa com você, convidando a um mergulho mais profundo na história e na humanidade. Você está agora no crepúsculo, sentado à beira de um riacho que serpenteia suavemente pela floresta. O som da água corrente mistura-se com o canto distante de pássaros, e você sente a serenidade de um momento de pausa após a longa jornada pelas histórias dos cavalos medievais. Refletindo sobre tudo que viu e ouviu, você entende que os nomes absurdos dos cavalos eram muito mais do que simples rótulos. Eram manifestações da relação íntima entre cavaleiros e seus animais, uma forma de humor, afeto e até proteção simbólica. Historiadores ainda discutem se essa prática teria influenciado a maneira como os cavalos eram tratados, ou se era simplesmente um jogo social entre os cavaleiros. Você pensa, enquanto observa as folhas dançando com a brisa leve. Você lembra dos preguiça, veloz, bexiga saltitante e nariz de galocha, nomes que parecem bobos, mas que carregam histórias e emoções profundas, feitas para aliviar o peso da vida e fortalecer laços. A tradição de nomear cavalos com criatividade e carinho se mostra um lembrete suave da humanidade presente. Em tempos difíceis, uma ponte entre o passado e o presente que você pode sentir em cada som, cheiro e memória. Agora, enquanto o céu escurece e as estrelas começam a surgir, você sente um conforto tranquilo, uma conexão com aqueles que vieram antes, que riram, cuidaram e sonharam com seus companheiros equinos. Respire fundo, deixando essa sensação de calma e pertencimento preencher seu corpo. Você está seguro aqui, nesse espaço atemporal, onde histórias antigas ecoam como canções de ninar, embalando sua mente para um sono suave e restaurador. Deixe o som do riacho e a brisa da floresta levarem seus pensamentos para longe, permitindo que você se entregue ao descanso, com um sorriso discreto e a certeza de que, às vezes, até os nomes mais absurdos podem ter um poder inesperado. Agora, aqui está o fechamento calmante final, para relaxar ainda mais. À medida que você repousa, sente o corpo se afundar lentamente em uma superfície macia, como se estivesse envolto em um abraço leve e contínuo. O ar ao seu redor é fresco, mas acolhedor, acariciando sua pele com a suavidade de uma pluma. Cada inspiração é lenta, profunda, levando embora qualquer resquício de tensão, deixando espaço apenas para serenidade e paz. As preocupações do dia se dissolvem como névoa pela manhã, e você se sente cada vez mais leve, flutuando em um mar tranquilo de quietude. O som constante do riacho se mistura agora a uma melodia suave que sua mente cria, um sussurro gentil que embala seus pensamentos
como ondas mansas. Você sente os músculos relaxarem, um a um, desde os pés até o topo da cabeça. Cada parte do seu corpo se rendendo a esse momento de descanso merecido. Imagine-se agora em um lugar onde o tempo desacelera, onde as estrelas no céu noturno brilham com uma calma infinita e o mundo parece um espaço seguro e acolhedor. Você está envolto em conforto, rodeado pela quietude da natureza e pelo abraço suave da noite. Permita que esse sentimento o guie para um sono profundo, tranquilo e revigorante. Boa noite, e que seus sonhos sejam leves, coloridos e cheios da mesma alegria e humor que encontrou nas histórias dos cavalos medievais.